comércio de Teresina afetado diretamente por essa história de coronavírus que se espalha pelo mundo. Nós vamos buscar informações porque há a possibilidade até de mudanças de horário. O povo quer saber. A minha pergunta é: como fica o funcionamento? Quais os horários? Como a população pode ir atrás dos serviços e produtos de que ela precisa nesse período em que está sendo estimulada a permanência em casa? Indira Gomes, ao vivo, fala para nós a respeito do assunto. Ô, Indira, tem muita gente no centro ainda, Indira? Oi, Joelson, boa tarde. Tem sim, bem mais do que eu imaginava, viu? Não é muita gente, mas há um movimento maior do que deveria estar. Nas lojas, a gente veio observando isso nesse trajeto aqui, até chegar à Praça Rio Branco, onde nós estamos, o movimento é praticamente nenhum. Apenas os funcionários e alguns pouquíssimos clientes que eventualmente tenham vindo até para pagar contas mais do que para fazer compras. Mas chama a atenção o movimento no centro, de pessoas caminhando, provavelmente para resolver alguma outra coisa, ou até mesmo funcionários dessas lojas que estejam no intervalo de almoço, eu não sei. Mas nas praças, aqui na Praça Rio Branco e nas ruas do centro ainda há um movimento maior do que deveria estar. E nos chamou a atenção principalmente uma grande fila que se formou nesse momento na agência da Caixa aqui na Praça Rio Branco, mas em função da restrição do número de pessoas dentro da agência. Há um segurança na porta que limita o volume de entradas a no máximo 5 pessoas, então se forma uma fila. E o que causa estranheza é a proximidade das pessoas nessa fila, muito mais por um comportamento social inadequado, como também os cumprimentos das pessoas aqui no centro da cidade. Parece que uma ou outra ainda está de máscara, mas a grande maioria das pessoas não entendeu a gravidade da situação. A gente flagrou inúmeras pessoas que se encontram, se cumprimentam, se abraçam e até debocham um pouco dessa situação de extrema gravidade. E a mudança do horário do comércio foi uma medida para tentar diminuir o volume de pessoas e principalmente no trânsito, né? No transporte público, já que algumas empresas, alguns funcionários continuam trabalhando para não coincidir o horário do expediente normal com o expediente do comércio. O expediente do comércio passa a começar às 9 horas da manhã. As lojas do centro da cidade abrem a partir de amanhã, às 9 horas, e fecham às 16 horas. As lojas dos shoppings, Teresina Shopping, Shopping Rio Puti e Shopping Riverside, estarão abertas de segunda a sexta, de meio-dia às 8. E as lojas do shopping da cidade também estarão abertas de 9 às 16, mas a praça de alimentação do shopping da cidade está aberta a partir das 7 horas da manhã. E esse foi um dos primeiros questionamentos que eu fiz ao doutor Tertulino Passos, que é o presidente do Cinti Lojas. Presidente, por que o shopping da cidade abre às 7, já que as lojas do centro só abrem às 9? Boa tarde. Boa tarde. Na realidade, eles têm um atendimento diferenciado. Eles têm um café da manhã que é vendido ali para aquelas pessoas que trabalham ali perto. Como é um café que tem um preço bem acessível, então tem muitas pessoas que vão para lá antes de irem trabalhar e eles passam lá e tomam esse café. Então, por isso que elas abrem um pouco mais cedo, mas isso abre a parte de alimentação e depois lá para 9, 10 horas é que vai abrir normalmente as lojas que vão ficar também até às 16 horas. Bom, e diante desse fraco movimento que eu acabei de relatar, me vem um outro questionamento. Por que não fechar as lojas, até que seria uma medida para evitar tanto a contaminação dos funcionários como o contágio social entre os consumidores que ainda estão vindo ao centro? Bom, nesse momento ainda é a opção ainda pelo funcionamento das atividades comerciais, porque tem muitas outras questões já envolvidas toda nessa situação. Contratos de trabalho, contratos com fornecedores, contrato de locações, são várias situações ainda que nesse momento ainda a opção ainda é pela abertura da atividade comercial, mesmo que seja em tempo reduzido, até porque as pessoas precisam se abastecer também ainda, né?
Aí nós também temos que levar em consideração, não temos casos confirmados aqui em nosso estado ainda, então tudo isso nos facilita ainda de se estar ainda com as lojas abertas. Nesse momento a opção ainda é a melhor opção para ficar com o comércio ainda aberto, né? Como é que os lojistas têm reagido a toda essa pandemia e como eles têm orientado os funcionários, os comerciários? Bom, nós temos reagido com cautela, com preocupação, e as pessoas têm que ter muita ponderação nesse momento. Então, aquelas pessoas que estão na situação de risco, a orientação é que elas fiquem em casa, né? As pessoas, principalmente os colaboradores que estão nessa situação, elas ficam, caso entrem de férias, por exemplo, quem está com o período de férias vencido ou quem está com o período de próximos ali, então eles já se afastam para entrar de férias para que você possa tirar essas pessoas de dentro da loja e também do contato ao público. Essas são uma das orientações para que você possa estar aí também dando continuidade e atendendo às normas de segurança e higiene do trabalho. Presidente, o Joelson tem uma pergunta do estúdio. Joelson, por favor. Bom, a minha dúvida é em relação ao shopping da cidade. Lá a aglomeração é gigante, há muita gente, boxes ficam muito próximos uns dos outros, vendedores em corredores apertados, com o público também passando por ali. Existe alguma preocupação com aquele espaço, Tertulino Passos? Bom, as pessoas eles estão tomando as suas devidas precauções nessa situação. Apesar dos corredores serem estreitos, serem meio apertados, mas mesmo assim a orientação é ter uma distância mínima entre o atendente e aquele consumidor. E isso está acontecendo, até pelo fato de ter poucas pessoas também tendo circulação. Então a gente, entrando no shopping da cidade, passando por lá, você vê que realmente esse cuidado está sendo visto. Muitas pessoas estão utilizando as proteções, tanto o consumidor quanto o próprio lojista também nesse momento. Então isso são pontos ainda que se está observando e se está sendo discutido dentro da atividade comercial. Já é possível ter uma previsão de prejuízos para o comércio com essa mudança? Bom, perdas em si ainda não se tem calculado ainda não, mas movimentação em si nós temos aí em torno de 20% a 30% de movimento que já caiu nesses dias. Então a gente ainda vai avaliar e verificar que tipo de perda e como está sendo essa parte de perdas. Daí vamos realizar todo um cálculo, né? Porque essa perda, quando tem uma perda dessa, ela é perda para todos, né? É perda para o lojista, perda para o colaborador que ele ganha por comissão, perda para o Estado, perda para o município, porque eles arrecadam tributos em cima do que é vendido, né? Afinal de contas, nós somos um Estado essencialmente consumidor e nós temos só a parte de atividade terciária, que é a parte de comércio. Então, essa parte de atividade comercial ela é muito preponderante aqui. Quando ela diminui, automaticamente diminui também os recursos públicos que serão investidos, principalmente agora, nesse momento, em saúde pública também, né? Então é muito complicado essa situação que estamos vivendo agora. Tá certo, a gente agradece então ao presidente do Sindilojas, Tertulino Passos, e repetindo, Joelson, para todos que estão em casa, o horário de funcionamento do comércio a partir de amanhã. No centro da cidade, as lojas estarão abertas de 9 às 16 horas de segunda a sexta e no sábado de 9 às 13 horas. Nos shoppings, em todos eles, o horário do comércio já começa a valer a partir de hoje, de 12 às 20 horas para todas as lojas e no sábado de 14 às 20 horas. E no shopping da cidade, o horário é de 7 às 16 horas e no sábado de 7 às 13 horas. Joelson.